Olá, turma. Hoje nós vamos debruçar os nossos estudos acerca dos movimentos sociais, né, ou as revoltas da Primeira República, da República Oligárquica. Observe essa foto, uma foto histórica, a Grande Greve de 1917. Em 1917, os operários de São Paulo realizaram a maior greve ocorrida na Primeira República. Essas revoltas, segundo o historiador Boris Fausto, ele vai dividir em revoltas sociais, rurais, em 3 grandes grupos. As que combinaram o conteúdo religioso com carência social, as que combinaram o conteúdo religioso com reivindicação social e as revoltas que expressaram reivindicações sociais sem conteúdo religioso. Revoltas que ocorreram na zona rural, né, e na zona urbana. E hoje nós vamos conhecer uma dessas revoltas que ocorreu no estado da Bahia, no sertão, no nosso sertão. A Guerra de Canudos. Qual era o cenário dessa época? Das últimas décadas do século XIX, no sertão nordestino. Concentração de terras nas mãos de poucos, o desemprego, as disputas entre as famílias de grandes fazendeiros, os famosos coronéis, e as secas constantes tornavam a vida da maioria dos habitantes do sertão nordestino quase insuportável. E nesse cenário, marcado por violência e exclusão social, surgiu no sertão nordestino, em 1870, um líder religioso chamado Antônio Vicentes Mendes Maciel, conhecido, né, como o Conselheiro. Ele nasceu no Ceará. Ele exerceu na juventude várias ocupações, entre elas a de professor. Certo dia, abalado por dissabores na vida pessoal, deixou o Ceará, iniciou sua vida de beato. O que seria esse beato? Beato é um devoto religioso que prega e faz profecias. Andava pelo sertão afora, pregando de cidade em cidade e promovendo mutirões para ajudar pequenos agricultores, reformar igrejas e erguer muros de cemitérios. E aos poucos, ele, muito carismático, né, foi reunindo um grande número de seguidores. Em 1893, o conselheiro e sua gente estabeleceram-se no sertão baiano, às margens do rio Vaza Barris, nas terras de uma antiga fazenda chamada Canudos. Ali começaram a construir um povoado, que inicialmente foi chamado de Belo Monte e depois de Canudos. Por que Canudos este nome? Você vai ser um pesquisador, você vai pesquisar por que esse povoado recebeu o nome de Canudos. Ok? Os habitantes do arraial eram em sua maioria sertanejos pobres que fugiam aos desmandos dos coronéis e ao desemprego em busca de liberdade, de conforto espiritual. Mas lá havia também negociantes, enfermeiros, soldados, artesãos, mineradores e professores. Uma população bem diversificada. Como é que eles sobreviviam naquele
povoado. Os sertanejos cultivavam milho, feijão, batata e criavam cavalos e bodes, cujo couro era usado para fazer vestimenta, calçado, chapéu e para comerciar com as vilas e cidades da região. A autonomia da gente de Canudos, sua decisão de viver conforme a leitura da Bíblia, feita por conselheiro, e, sobretudo, a decisão de não pagar os novos impostos lançados pela República, foram vistos como uma ameaça à ordem estabelecida. Canudos começou a incomodar. Canudos incomodava a quem? Os poderosos da região, não é? Aqueles donos de terras. Eles começaram a perder trabalhadores que viam em Canudos, não é, um escape, ali eles tinham autonomia. Então, aqueles poderosos eles começaram a perder a mão de obra barata que eles exploravam. Canudos começou a incomodar a Igreja Católica, começou a perder os fiéis. E os poderosos da região, eles passaram a dizer que Canudos era um reduto de monarquistas fanáticos e perigosos, que eles poderiam, não é, que eles estavam, que eram contra a República, essa nova forma de governo, né, recente. E foi o que bastou para que o governo enviasse várias expedições militares contra Canudos. Mas nós vamos ver que nesse povoado eles utilizaram táticas de guerrilha. Esses sertanejos, eles venceram, imagine, as 3 primeiras expedições do governo, por meio de tática de emboscadas. O que é que seria essa tática de emboscadas? Consistia em esperar o inimigo às escondidas e atacá-lo de surpresa. Eles tinham uma vantagem. Conheciam, não é, o terreno. Eles saíam da mata fechada, gritando vivas a Bom Jesus e ao seu líder Antônio Conselheiro, e atacavam os inimigos com armas de fogo, facas e facões. Quem era o presidente da época era o civil Prudente de Moraes. O que é que ele faz, não é? Ele vai estar ao lado de quem, vocês acham? Dos latifundiários, da igreja, ou ele fica ao lado do povo? Evidentemente que ele não fica ao lado do povo. Não é? Ele vai ficar do outro lado. Ele enviou a Canudos uma nova expedição, com mais de 7.000 soldados, que com dinamite e balas de canhão arrasou o arraial em 5 de outubro de 1897. As casas de Canudo tinham sido incendiadas e sua população massacrada. Eu indico para vocês o filme nacional A Guerra de Canudos, com o saudoso ator José Wilker, excelente ator. O Paulo Betti participa também, e outros bons atores. O filme bem feito, né? Vocês vão gostar. Assistam. Observe que este foi uma revolta, né, rural. Outra revolta rural que vai ocorrer na Primeira República, a gente vai já sair da região Nordeste, nós vamos para a região Sul. É a Guerra do Contestado. Ela vai ocorrer em quais os estados da região Sul? Entre Santa Catarina e Paraná. Por que o nome contestado? Porque foi uma área contestada, disputada por esses 2 estados. Foi outro movimento de sertanejos pobres e muito religiosos. No livro de vocês podem observar na página 81, no 9º ano B, não é? A gente sabe que é o mesmo autor, mas